Confie em Deus. O capítulo 22 do livro de Gênesis apresenta uma das histórias mais desafiadoras e emocionantes da narrativa bíblica. A fé e a obediência de Abraão são colocadas à prova de maneira extraordinária, ensinando lições preciosas sobre submissão, confiança e a soberania de Deus. Essa passagem é profundamente rica em simbolismo e aplica-se à vida de todos os que desejam caminhar segundo a vontade de Deus. Sucedeu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse Deus: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Gênesis, capítulo 22, versículos 1 ao 3. Neste pequeno trecho é descrito o início de uma jornada que não apenas testou os limites da fé de Abraão, mas também revelou aspectos profundos do caráter de Deus e de sua aliança com a humanidade. A leitura dessa passagem é um convite à reflexão sobre nossa própria fé e como respondemos aos desafios colocados diante de nós. O contexto de Gênesis 22 é essencial para entender o peso desta passagem. Abraão, chamado por Deus para sair de sua terra natal e confiar plenamente nas promessas divinas, já havia enfrentado muitos desafios de fé. Após anos de espera, Deus finalmente cumpriu sua promessa de dar-lhe um filho com Sara, mesmo quando ambos estavam avançados em idade. Isaque representava a concretização de uma aliança divina e a continuidade da promessa de que Abraão seria pai de uma grande nação. Porém, nesta narrativa, Deus submete Abraão a um teste inimaginável: entregar em sacrifício o próprio Isaque, o filho amado, aquele por meio do qual todas as promessas divinas estavam atreladas. O texto enfatiza o chamado de Deus, com uma ordem clara e direta: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. A descrição não deixa dúvidas sobre o peso emocional desse pedido. O local do sacrifício, a terra de Moriá, seria posteriormente associado a eventos significativos da história bíblica. Segundo o segundo livro de Crônicas, capítulo 3, versículo 1, foi ali que Salomão edificou o templo do Senhor. Moriá simboliza o lugar onde o encontro com Deus exige obediência, entrega e fé inabalável. Essa história também aponta para o futuro sacrifício de Jesus Cristo. Assim como Abraão não reteve seu único filho, Deus também não poupou seu filho unigênito, enviando-o para salvar a humanidade. Isaque, carregando a lenha para o sacrifício, prefigura Cristo carregando a cruz. Esse paralelo nos ajuda a compreender que, desde os primeiros livros da Bíblia, Deus já estava revelando seu plano de redenção. A história de Abraão e Isaque nos desafia profundamente a refletir sobre nossa própria relação com Deus. Quantas vezes somos chamados a abrir mão daquilo que mais valorizamos? Como reagimos quando Deus nos coloca em situações que exigem entrega total e confiança irrestrita? Abraão não questionou a ordem de Deus. Ele não tentou argumentar ou buscar explicações. Em vez disso, ele agiu prontamente, levantando-se de madrugada e começando sua jornada. Esse comportamento nos ensina que a obediência verdadeira não depende de entendermos os planos de Deus, mas sim de confiarmos plenamente em sua sabedoria e bondade. O sacrifício pedido por Deus não era um desejo cruel ou arbitrário. Ele tinha um propósito: revelar a profundidade da fé de Abraão e demonstrar que Deus era o centro de sua vida. Às vezes, também enfrentamos provas
que parecem incompreensíveis. Nessas horas, somos desafiados a lembrar que Deus é soberano e que suas intenções para nós são sempre boas. Além disso, a prontidão de Abraão em obedecer mostra que ele confiava no caráter de Deus. Ele sabia que Deus havia prometido que Isaque seria o herdeiro da promessa e, de alguma forma, cria que Deus agiria para cumprir suas palavras. Essa confiança nos encoraja a enfrentar as situações mais difíceis com a certeza de que Deus está no controle. Esse episódio também nos leva a questionar: o que estamos dispostos a sacrificar por Deus? Estamos prontos para entregar nosso tempo, nossos recursos, nossos desejos e até mesmo aquilo que mais amamos em obediência a Ele? Assim como Abraão, somos chamados a colocar Deus acima de tudo, confiando que Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. A história de Abraão e Isaque, descrita em Gênesis, capítulo 22, versículos 1 ao 3, é um exemplo impressionante de obediência, confiança e entrega total a Deus. Ela nos desafia a refletir sobre nossa própria fé e nossa disposição de colocar Deus acima de tudo. Essa passagem nos ensina que Deus nunca nos pede algo sem propósito. Suas provas têm o objetivo de nos fortalecer, de revelar nossa dependência dele e de aprofundar nosso relacionamento com ele. Assim como Abraão, somos chamados a confiar que Deus é fiel às suas promessas e que, mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está trabalhando para o nosso bem. A história também aponta para o amor imenso de Deus pela humanidade. Ele entregou seu único Filho, Jesus Cristo, como sacrifício para nos redimir. Essa verdade deve inspirar nossa gratidão, nossa obediência e nossa confiança nele. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por teu plano perfeito que se revela ao longo de toda a história da humanidade. Ensina-nos a confiar plenamente em ti, mesmo quando as circunstâncias nos parecem difíceis ou incompreensíveis. Dá-nos a força para obedecer ao teu chamado, entregando a ti tudo o que somos e temos. Ajuda-nos a viver com o coração rendido à tua vontade, certos de que tu és um Deus bom e fiel. Fortalece nossa fé para que, como Abraão, possamos enfrentar as provas com coragem e confiança. Lembra-nos diariamente do teu amor, demonstrado no sacrifício de Jesus Cristo por nossos pecados. Guia-nos em teus caminhos, para que nossas vidas sejam testemunhos vivos do teu poder e da tua graça. E concede-nos paz, esperança e alegria, sabendo que tu és o nosso sustento em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem. Peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.